Olá, bom dia, good morning, good afternoon, good evening. Aqui é o Wellington de Oliveira, do SESP Idiomas, trazendo para você aí uma aula, gratuita, para que você possa melhorar a sua performance do seu inglês. Hoje falaremos sobre greetings, ou seja, sobre saudações. Eu sei que é uma coisa simples, mas vou trazer algumas curiosidades sobre as saudações no inglês. Talvez você já conheça ou nunca ouviu falar, ok? Então vamos para a nossa aula de hoje sobre a aula é sobre saudações, greetings. Bem, assim como saudações no português, bom dia, boa tarde, boa noite, nós temos também no inglês, em cada período, uma respectiva saudação. No período da manhã, tarde e no período da noite. Nós veremos essas saudações hoje para que você possa tirar a sua dúvida e, claro, aplicar da melhor forma possível. Antes de tudo, eu gostaria de ressaltar que essas saudações são saudações formais que se aplicam em todos os países de expressão inglesa, tá? Tanto nos Estados Unidos, como na Austrália, Inglaterra, Irlanda, África do Sul, Nigéria, qualquer país de expressão inglesa, você vai sim usar essas expressões, as saudações good morning, good afternoon ou good afternoon, good evening and good night. Vamos detalhar cada uma delas para que você possa entender também a sua aplicação. Professor, e as outras saudações? Hi, hello, what's up, how's it going? Essas saudações são saudações informais, que eu te aconselho você a aprender e aplicar após você ter uma certa segurança na aplicação do inglês formal. Por quê? O inglês formal você não corre o risco de errar. O good morning, good afternoon, good evening, good night sempre será aplicado em qualquer país. Mas algumas saudações que são informais em alguns países não se aplicam ou você pode ser chamado a atenção de fazer uma saudação informal e a pessoa simplesmente não corresponder à sua saudação. Então temos que ter cuidado e primeiro aprender as saudações, formais. E depois, com o tempo, dependendo do país que você for viajar, você aprende as expressões informais daquele país e aí aplica. E aí fica tranquilo. Mas lembre-se que sempre tenha em mente que as expressões, as saudações formais nunca vão te deixar em apuros, nunca vão causar desconforto numa comunicação. Tudo bem? Desculpa. Lembrando que eu vou detalhar cada expressão dessa, tá? E vou explicar o porquê. Bom, vamos lá. A primeira saudação, good morning, você pode falar good morning, separadamente. Você pode juntar as duas palavras, good morning, e procura dar uma extensão nesse good morning, não seja uma coisa assim engessada, uma coisa assim muito mecânica. Good morning, ou good morning, good morning, good morning. Algo assim bem que cantado, divertido, atrativo, e não aquela coisa good morning. Algumas pessoas em alguns países, você vai perceber que eles não chegam nem a falar o good, eles falam morning, morning sir, morning. E é literalmente igual aqui no Brasil, né? Já viu no interior do Brasil o pessoal não fala bom dia, né? Bom dia, bom dia. Você não quase ouve o bom dia, ele fala bom dia. Então no inglês vai acontecer de pessoas falarem morning, oh morning, hi morning. Então esse morning significa good morning. Mas você que não é nativo, que não é de lá, precisa se expressar corretamente. Então, chegou no lugar, logo de manhã, good morning, ou então good morning. Então, aquele good morning é atrativo, com um sorriso na voz, não é isso? E esse good morning, ele começa logo, bem cedo de manhã, até ao meio-dia, ou 12 p.m., né, que é o 12 em inglês, tecnicamente falando, esse PM, ele não é de pós-meio-dia, como nós brasileiros adotamos, ele é latim, 12
past meridian, ou seja, é uma expressão em latim, uma abreviação, né, para past meridian, 12 past meridian. E também é conhecido como noon. O noon é o tarde, da tarde, né? A tarde, noon. A gente pode falar afternoon, porque é depois do meio-dia, mas o meio-dia também é conhecido como noon. É comum as pessoas falarem assim, what time are you having lunch? Que hora que você vai lanchar, você vai almoçar, fazer o seu lanche? Então as pessoas falam, noon. Esse noon significa 12 p.m., né? Ou 12, meio-dia, tudo bem? Então, lembrando que o good morning eu uso no período da manhã. Ah, professor, mas eu acordo 4 horas da manhã. É good morning. Ah, professor, eu acordei 3 horas da manhã para ir trabalhar. Está de noite, está escuro. É good morning. Mesmo que o dia não esteja claro. Passou da meia-noite, já é good morning. De repente tem pessoas que trabalham em horários bem cedo, né, que a gente chama de night shifts, né? Então você precisa entender que passou de meia-noite, já é morning. Então se você encontrar com alguém, precisar fazer uma saudação, good morning, good morning, good morning, ok? E essa saudação vai até meio-dia, 12 horas. Algumas pessoas no Brasil falam, mas eu não almocei ainda. Não tem nada a ver. Você precisa se expressar corretamente. Então, lembrando, de manhã, no período da manhã, good morning até meio-dia, 12 p.m. E aí, finalmente, vem o período da tarde, que também é chamado de afternoon. Esse after é depois e o noon é o meio-dia. Lembra que eu falei para você que dá meio-dia, eles chamam de noon no inglês? Então, esse good afternoon seria o boa tarde, tá? O boa tarde. Então, eles colocam o good na frente e tem o afternoon, que é depois do meio-dia. Algumas pessoas falam good afternoon, outras já, a grande maioria, une o D do good com o A do afternoon e falam good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Se você falar good afternoon e falar good afternoon, vai estar correto, tá? Não se preocupe. Eu costumo dizer para os meus alunos, procure falar o mais confortável e o mais próximo do entendimento da pessoa, tudo bem? Então, esse good afternoon, ele começa, né, meio-dia e 1, ou 12 p.m., ele vai até às 18, no nosso horário brasileiro. Lá fora, 6 p.m., ou seja, 6 da noite, ou 6 da tarde, vamos dizer assim, né? 6 p.m. Então, ele começa na meio-dia e 1 e vai até o período da noite, às 18 horas. Então, eu uso nesse período de meio-dia até às 6, né, da tarde, o good afternoon ou good afternoon, tudo bem? Então, good morning de manhã à tarde, good afternoon, vamos para o período da noite. Bom, no período da noite nós usamos nada mais nada menos que o good evening. O good evening ele começa a partir, né, das 18 horas ou 6 p.m. e ele vai até a meia-noite ou às 24 horas, né? Conhecido como, o período seria de 6 p.m. a 12 p.m. ou das 6 da noite à meia-noite. E aí nós usamos o good evening. Lembrando que esse good evening ele é usado sempre quando eu chego no recinto, quando eu vou cumprimentar as pessoas, saudar as pessoas numa reunião. Então, eu cheguei na casa de alguém, depois das 18, hey, good evening, estou participando de uma reunião, preciso me apresentar, preciso chegar. Eu falo, hey, good evening, good evening, good evening. Então, só recapitulando, de manhã até meio-dia, good morning. Depois do meio-dia até às 18, good afternoon ou good afternoon. E à noite, das 6 até meia-noite, good evening, quando eu chego, quando eu estou me apresentando, né? Às vezes você vê no filme, good evening, ladies and gentlemen, ou seja, boa noite, senhoras e senhores. Então, o good evening, quando eu chego. É importante ressaltar, porque existe uma variação que algumas pessoas fazem confusão. Eu vou falar já já, que é o good night. Mas, para efeito de informação, saudações. Manhã, até meio-dia, good morning. À tarde, após as 18, good afternoon ou good afternoon. E à noite, good evening, quando eu chego,
quando me apresento, quando eu vou me dirigir a uma audiência. Tá ok? Vamos para o próximo slide. Bom, pessoas, nós precisamos aí entender que os 3 períodos, good morning, good afternoon and good evening, são formais e precisam ser utilizados naquele período de tempo, espaço de tempo que já foi falado, né? Good morning, no período da manhã, até o meio-dia, 12 p.m. O good afternoon, após meio-dia, porque afternoon já significa depois do meio-dia, não é isso? Até às 18 horas, ou 6 p.m. no inglês. E o good evening, eu cumprimento a pessoa quando eu chego após as 18, né, 6 p.m., no período da noite. Isso é para chegar. O good night, que é o nosso calcanhar de Aquiles, ele é diferente. Por quê? Ele traz um pouco de confusão na nossa mente. Porque o good night, ele é usado, ao invés de chegar no lugar e dar good night, eu preciso somente usar o good night, ponto importante, ao deixar o local, e não ao chegar. Quando eu chego, good evening. Good evening, quando eu chego. Mas ao deixar o local, good night. Agora, mais importante é que esse good night, ele tem que estar num período de tempo, na noite, já um pouco tarde. Tipo assim, dependendo do país, após as 9, após as 10. Eu nunca uso o good night 7 horas da noite, 6 horas da noite, 6 e meia, 7 e meia, 8 horas. Por quê? Essa hora ainda está cedo, então eu não posso me despedir usando o good night. Bom, teacher, se eu não posso usar o good night para me despedir 6 e meia, 7 horas, o que eu falo então? Né? Porque surge uma dúvida. O good evening eu uso quando eu chego. O good night ao me despedir, ok? Mas um período mais tarde, da noite, o que eu uso para poder me despedir se eu tiver que, de repente, são 6 e meia, 7 horas, a galera foi para um happy hour, né? Foi tomar uma bebidinha, foi sair e eu preciso ir embora. Como é que eu faço para ir embora? Eu simplesmente não falo nada, simplesmente dou um tchauzinho assim com a mão e tchau. Não pode. Então vamos para o próximo slide que eu vou explicar com mais detalhes. Bom, a grande dúvida está aí. O good night, que é diferente do good morning, good afternoon, good evening, que eu uso nos 3 períodos do dia. Good morning pela manhã, o good afternoon no período da tarde e o good evening no período da noite, quando eu chego, quando eu vou saudar alguém, quando eu vou me apresentar numa reunião, não é isso? Eu uso o good evening. E o good night eu uso ao de me despedir, ao ir embora, após as 9 e meia, 10 horas, dependendo do país. Por quê? Esse good night é mesmo para você ir embora, para você ir dormir, tchau e benção. Só que, caso seja necessário, você sair mais cedo, se despedir mais cedo, e você não vai dormir, porque está cedo mesmo, são 6 e meia, 7 horas. Vou dar alguns exemplos, né? Você foi assistir um filme e o filme acabou às 7. E você não tem mais planos de continuar, dar aquela famosa esticadinha. Então, você vai precisar se despedir. Existem as saudações informais que não estão inclusas aqui nessa aula, tá? Que você só pode aprender e utilizar depois que você ganhar uma certa intimidade com as pessoas do país ou com a situação que lhe cabe você usar ou lhe permite você usar as saudações informais. Caso isso não aconteça, você não possa usar ainda as saudações, os greetings informais, tem aqui umas dicas. Você precisou sair mais cedo, são 7 e meia. Você está na casa de uma pessoa, você precisa ir embora. Então você pode usar, né, o ok, goodbye, que é o informal, né? We'll keep in touch. A gente mantém o contato, né? Have a nice evening. Have a nice time, have a nice evening. Significa aproveite o restante da sua noite. Então nós temos enjoy the rest of your evening, have a nice time. Se a pessoa estiver ainda indo para um happy hour e vai dar uma esticadinha. Se a pessoa está indo embora
e vai para um outro compromisso, você pode falar para ela, hey man, be good, hein? Be good, be good. São expressões assim, informais, coloquiais, que você pode usar para quebrar esse clima aí de good night. Porque o good night, se você falar muito cedo, fica horrível. Tá errado, professor? Tá errado. Se você não vai dormir, você não está indo embora para sua casa para dormir, você não está tendo assim uma informação de que você vai embora e você vai, né? Não, você usa outras expressões como enjoy the rest of your evening, have a nice evening, have a nice time, e assim vai. Né? Be good. Hey man, we'll keep in touch. See you. Bye. Goodbye. São expressões, né, bem conhecidas, e você não precisa usar o good night. Porque se você usar o good night 7 horas, 8 horas, 8 e meia, fica meio que errado. Né? Meio não, totalmente errado. Você precisa usar a expressão correta, porque ninguém fala no português como se fala no inglês, tá, pessoas? Então, vamos entender isso. Vamos entender, meus queridos, que o inglês é uma outra língua. Então, você precisa se adaptar a essas circunstâncias. Então, good morning de manhã, good afternoon à tarde, good evening à noite. E para se despedir, se for tarde da noite, good night, oh, good night, good night. Se for antes, às 7, 8, né? Ok, enjoy the rest of your evening. Have a nice evening. Have a nice time. Be good. We'll keep in touch. Ok? Bem, estamos chegando ao final da nossa aula. Precisamos ressaltar a importância que existe outros greetings, sim. Greetings nós chamamos de greetings informais. Nós podemos abordar isso numa próxima aula, mas a princípio é importante, extremamente importante, que você aprenda as 3 expressões do dia, como saudar uma pessoa. Good morning, good afternoon, good evening. E as possíveis variações, se você vai se despedir, né? Porque o good evening eu uso quando eu chego no local, quando eu me apresento, quando eu estou iniciando uma conversa à noite, após as 18 horas, 6 p.m. E se você precisar por algum motivo se despedir ou deixar o local, se ausentar, você pode usar, né? Se for um pouco tarde, tipo 9h30, 10 horas, você pode usar o good night. Caso seja um pouco mais cedo, você precisa usar algumas variações como ok, goodbye, enjoy the rest of your evening. Have a nice evening, have a nice time. Se você souber que a pessoa está indo ou vai continuar naquele lugar lá se divertindo. Be good. We'll keep in touch. Lembra? Então é importante ressaltar que essas são as mais formais possíveis. As informais nós não vamos abordar porque elas não se aplicam no inglês formal, né, nessa aula, e essas relações informais elas podem e devem ser usadas somente após uma certa intimidade adquirida ao longo da sua estadia no país, tá? Você não pode usar já chegando no país, falando para o oficial do governo lá no controle de passaporte. Hey man, what's up? Hey, how's it going, man? Você não pode usar essas expressões porque é totalmente, né, informais. Você usa quando você tiver já uma intimidade com a pessoa da recepção do hotel, ou de repente você está acostumado com um motorista de táxi que está sempre te pegando, levando no hotel, ou o guia turístico, sei lá. Tem que ser pessoas que você já cria uma atmosfera favorável a utilizar as expressões informais. As formais, nunca você erra. Se é de manhã, good morning, John. Se é à tarde, good morning, Patrick. Se é à noite, good evening, Jonathan. E assim vai, tá? Lembrando que o primeiro nome, né, se você souber, se não souber, você sempre usa o último nome e o título, que vai ser uma próxima aula, ok? Isso que é o Mr., Mrs., Miss and Mrs., né? Mr., Mrs., Miss e Miss, ok? Então, basicamente, estamos encaminhando para a nossa aula. Lembrando que essa série de vídeos ela está disponível para você aqui no YouTube, mas também não deixe de clicar aqui no blog, que lá está tudo detalhado, tudo documentado. Você pode imprimir, copiar, colar, imprimir, tudo liberado. Já deixei lá para você poder conhecer também o blog
e deixar o seu comentário. Então, não esquece de se inscrever no canal, não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar o joinha, não esqueça de deixar um comentário também. Deixa um comentário aí, fala assim, pô, esse vídeo aí é legal, gostei. Não gostei, esse vídeo não tá legal. Mas é impossível não gostar desse vídeo, né? Então, vejo você no próximo vídeo e aproveite a série dos vídeos que eu coloquei pra você. Tchau.